O alfenim aqui é usado maioritariamente para pagamento de promessas, para ex-votos. Quando se está doente com uma aflição e se promete ao Espírito Santo ou a um santo, porque o Santo Amaro também tem muita tradição. Se está doente de uma perna, promete-se a perna, ou se está doente, ficou doente de uma mão, promete-se a mão se melhorar. Comecei a fazer com 9 anos. Depois, com 11 anos, já comecei a fazer as primeiras pombinhas, rosquilhinhas, pecinhas mais simples. E fui sempre, todos os anos, fazendo com a minha mãe, até que depois passei a fazer sozinha. Eu comecei a trabalhar como auxiliar de educação. 8 anos depois fiz a licenciatura em Educação da Infância. Agora fui fazer uma pós-graduação em Filosofia para Crianças. Podia já ter deixado de fazer isto. Mas gosto de fazer. O ponto, tradicionalmente e por norma, deve ser visto em água fria. Tirar uma colher da massa e colocar dentro da água fria. Quando se coloca, quando se está vertendo, sente um som como de vidro a partir, os estalinhos, e faz uns fios que ficam rijos na água. Está pronto. Como devem calcular, isto está extremamente quente. E antigamente faziam muito mito à volta do processo de confecção. Para algumas famílias isto era um rendimento extra e não queriam que saísse da família. E então diziam que isto era de mexer, era só com a mão, que se tocasse com a faca que estragava. E não é verdade. Portanto, era um dos mitos associados ao fabrico para impedir que outras pessoas aprendessem. E tanto foi o esforço para que a receita não fosse divulgada que hoje em dia são muito poucas as pessoas a fazer. Eu, durante muito tempo me intrigou porque que as pombinhas nem tanto, mas as rosquilhas e as cabaças eram assim tão tradicionais, eram o mais tradicional. Hoje em dia fazem-se os pães em formato de pão, mas o mais tradicional era as rosquilhas de massa. E o vinho, muito antigamente, não era distribuído em garrafas de vidro porque não existiam. Eram as cabaças que transportavam o vinho. Então todas estas 3 peças estão ligadas ao Espírito Santo. A pomba, símbolo do divino, e a distribuição do pão e do vinho. Está a ficar rijinho e agora tem que ser trabalhado a contrarrelógio porque ele vai arrefecendo rapidamente. Há pessoas que pensam que isto é feito em formas, há outras que pensam que leva farinha ou claras. E não é só mesmo o açúcar, a água e o vinagre. Trabalhado é só com mãos e tesoura. E pronto, meio quilo tem que ser feito assim, neste tempo, rapidinho. O nome vem do árabe, alfenit, que quer dizer o que é branco, alvo. E daí que não se possa juntar corante na massa. Pode-se pintar, posteriormente à confecção, pode-se pintar com corante alimentar, com pincel, mas na massa não se pode incluir corante, porque senão já não é branco, já não é alfenim, é outra coisa qualquer, é o roçado.